Bom dia, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler com vocês um versículo da Palavra de Deus, encontra-se no livro de Abacuque, capítulo 2, verso 1, que diz: Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguído. Queridos, o profeta Abacuque, contemporâneo do profeta Jeremias, depois de orar por muito tempo pelo povo de Israel, pedindo uma resposta ao Senhor para a rebelião que o povo de Israel, o povo judeu, estava fazendo contra o Senhor, rebelião no sentido de se rebelar contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus e adorar a outros deuses. E Abacuque ora ao Senhor, pedindo ao Senhor que resolva essa situação, que trabalhe no coração do seu povo e traga de volta o seu coração para inclinar-se para o Senhor. E depois de muito tempo orando, o Senhor não responde. Ele vai dizer no capítulo 1, versículo 2: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me responderás? Então o profeta clama ao Senhor e depois de tanto clamar, ele questiona ao Senhor: até quando te clamarei? E aí a gente vai ver a partir do versículo 5, Deus dando a resposta para Abacuque. A resposta é dizendo que os caldeus viriam e tomariam Judá, que tomariam Jerusalém e que os levaria cativo para a Babilônia. E aí a partir do versículo 12, Abacuque vai questionar a resposta de Deus. Porque ele diz que Deus é um Deus santo e que como ele permitiria isso acontecer com o seu povo. Meu querido irmão, aqui eu já começo a pensar com você sobre algumas questões. Primeiro, sobre a nossa oração. Quanto tempo nós levamos orando ao Senhor e o Senhor não nos responde? Quanto tempo? Mas eu quero dizer para você que muitas das vezes o pior do que esperar o tempo de Deus para responder as nossas orações é muitas das vezes ouvir a resposta de Deus. Porque o tempo às vezes já nos cansa esperando a resposta de Deus. Mas a resposta de Deus muitas das vezes ela vem e não vem do jeito que nós gostaríamos que ela viesse. Assim aconteceu com o profeta Abacuque. Ele esperava que Deus trabalhasse no coração do povo judeu e eles se voltassem para Deus e não acontecesse nada demais. Mas ele teve que esperar por muito tempo para ouvir uma resposta que não o agradava, dizendo que os caldeus viriam e tomariam Judá. Quanto tempo você está esperando pela resposta de Deus? Eu não sei quanto tempo, mas eu oriento a você que continue a esperar pela resposta de Deus, ainda que ela seja, que o tempo pareça ser demorado demais, mas eu quero dizer aquilo que a palavra de Deus nos afirma: Deus não tarda nas suas respostas. Deus não demora nas suas respostas, melhor dizendo. Ele é apenas tardio, não querendo que ninguém se perca. Mas a resposta pode vir também de forma a te desagradar. E aí, o que fazer na hora que a resposta do Senhor vem e ela não é uma resposta que nos agrada? O profeta Abacuque vai questionar. Olha o que ele diz no versículo 12: Não és tu desde sempre, ó Senhor meu Deus, meu santo? Olha só, ele está dizendo que a santidade de Deus é incompatível com a resposta de Deus, uma vez que a resposta de Deus diz que os caldeus virão e tomarão Judá e levarão o povo para a Babilônia, e eles passarão cativos por um bom tempo na Babilônia.
Mas esta é a resposta de Deus para Abacuque. Talvez Deus também já tenha te respondido e você não tenha se agradado nada da resposta de Deus, mas essa é a resposta de Deus para você. E o que você vai fazer agora? O versículo que nós lemos nos traz essa resposta. O profeta Abacuque, depois de questionar, ele vai dizer: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguído. Veja bem, aqui ele usa a metáfora, figura de linguagem, na verdade o contexto histórico deles, das cidades grandes fortificadas e que tinha guardas sobre os muros das cidades, e ele diz que vai fazer isso, vai ficar sobre a sua guarda, vigiando, atento, para ver o que é que Deus vai falar com ele. Isso é que eu e você devemos fazer. Estarmos atentos, vigilantes, com a nossa audição espiritual atenta para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Porque o Senhor certamente há de nos dizer algo. Essa resposta que a gente recebeu e não nos agradou, ela terá da parte de Deus uma orientação para nós, ela tem com certeza um propósito para nós, e o profeta Abacuque diz: vou ficar aqui vigiando sobre a minha torre de vigia, vou ficar atento, eu vou esperar para saber o que é que ele vai me dizer. E mais do que esperar o que Deus vai dizer, o profeta diz que ele vai ficar atento para ver o que Deus fala com ele e o que ele vai responder para Deus quando ele for perguntado. Você e eu conhecemos a história de Jó, e a gente vai ver Deus chegando para Jó e dizendo: cinge-te como homem, porque eu falarei, eu perguntarei e tu me responderás. E Deus vai fazer uma série de perguntas para Jó. E depois de tudo isso, Jó vai reconhecer que ele falou um monte de coisas que não tinham sentido. E aí ele vai dizer que agora sim, depois dessa provação enorme, ele conhece verdadeiramente a Deus. Talvez esse momento adverso que você está passando, meu querido, seja um momento de você conhecer melhor a Deus. Talvez você conhece Deus superficialmente. Talvez você conhece a Deus apenas daquilo que te falaram, mas Deus quer que você o conheça como Ele é, quem Ele é, o que Ele é capaz de fazer. Talvez Deus queira que você conheça a sua soberania, que você reconheça que Ele é soberano e que Ele faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer, e que nós precisamos única e exclusivamente nos curvarmos diante da soberania dEle, diante daquilo que Ele quer fazer. E esse é o meu convite para você nesse momento. Curve-se diante da vontade soberana de Deus. Fique atento, vigilante, para saber, para ouvir o que Deus tem a te dizer e para saber responder aquilo que Deus poderá perguntar a você. Que Deus te abençoe, que Deus continue a falar ao seu coração e que você possa buscar a conhecer mais a Deus, não conhecer daquilo que te falam sobre Deus, mas conhecer aquilo que a palavra de Deus fala sobre Deus, conhecer aquilo que Deus de fato é, conhecer essa pessoa maravilhosa, poderosa e soberana que Deus é, para que você possa se curvar diante dele e não se levantar para questioná-lo como se ele fosse o teu servo, porque na realidade somos nós que somos servos de Deus, e Ele é o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus continue a falar ao seu coração, em nome de Jesus. Amém.